Saudações a todos, Vinícius Pinheiro falando, sejam bem-vindos ao Entre Linhas do Contemporâneo. Essa aqui é a nossa playlist sobre História da Filosofia. Estamos fazendo uma resenha no formato de audiovisual da obra de Nicolas Banhamo, História da Filosofia. São 12 volumes, esse aqui é o primeiro, então se prepara que tem aí muitos e muitos vídeos que ainda vão ser produzidos para vocês consultarem. Esse vídeo aqui a gente vai encerrar o longo episódio que é Platão, essencialmente tratando de três questões. Primeira, a questão da política em Platão. A política em Platão ela acaba tendo junto de si uma certa filosofia do direito. Lembrando que nesses nossos vídeos a pretensão não é esmiuçar nos últimos detalhes o texto da Banhamo. A pretensão é mais despertar em vocês a curiosidade, a vontade de querer estudar filosofia. E a questão política em Platão ela tem um quê de filosofia do direito também. Porque para Platão a política ela é a medida do justo. E o que seria a medida do justo? E aí tem uma certa filosofia do direito, portanto, porque está falando de justiça. Platão ele está falando na necessidade de que o governo ele deva existir numa certa forma de equilíbrio. Então vocês devem lembrar que em encontros anteriores nós comentamos com vocês que para Platão a formação social, a forma de se compreender a sociedade, ela é baseada num modelo orgânico, e aí esse modelo orgânico faz com que Platão imagine que a sociedade ela deva se organizar e se dividir como um corpo humano. Então tem as bases, caracterizado pelas pernas, baixo ventre, o ventre médio, o tronco e a cabeça, sendo que a base, as pernas, elas existem para a garantia da sustentação do corpo, tronco para a defesa e a cabeça para pensar. Platão ele fala na necessidade de que, em termos de política, lembrando que quando ele fala de política, não é política no sentido de ciência política, como a gente pensa, seria política no sentido sociológico. Ele fala em política fazendo referência à polis. A polis era a unidade básica de organização político-social dos gregos antigos. A gente lembra que as polis, inclusive, rivalizavam entre si, tinham diferenças entre elas. O que havia de comum era a língua, a religiosidade, alguns costumes, algumas tradições, mas no mais elas acabam se enfrentando. E essas polis, na concepção de Platão, elas deveriam se organizar como um corpo humano. E essa distribuição de funções que eu comentei para vocês, elas seriam, se aplicadas corretamente, à medida do justo, à medida do equilíbrio. Lembrar que esses pensadores antigos eles têm uma preocupação muito grande em pensar a questão do equilíbrio das relações. Um segundo ponto, em Platão, e a gente aqui está tratando do capítulo 50, parágrafo 58 até o final. Eu estou, no meu caso aqui, até o parágrafo 61, fazendo em vários parágrafos de uma vez. Eu estou aqui com a edição do Editorial Estampa, 7ª edição, para o caso de alguém estiver acompanhando no mesmo tipo de edição. E aí vem uma questão sobre uma certa teologia em Platão. Então, a teologia em Platão, ela vai dar um pontapé inicial que vai ser melhor desenvolvido por Aristóteles, que vai ser objeto dos nossos próximos vídeos. E Platão ele imaginava um demiurgo. O que seria o demiurgo? O demiurgo era um deus artesão que era considerado a causa primeira dá início a todas as demais coisas, todas as demais outras coisas. E aí nesse sentido que a gente tem em Platão é uma certa religião filosófica, porque é uma concepção de religião diferente, da concepção que se tem, por exemplo, a partir do cristianismo. Para os gregos antigos era muito estranha a perspectiva de uma verdade revelada por um Deus. Mesmo o demiurgo, para Platão, por mais que ele falasse em Deus, esse demiurgo ele tinha uma natureza diferente de um Deus no cristianismo. O demiurgo ele seria uma origem racional de todas as coisas. Um princípio fundante, compreensível pela racionalidade humana,
que, por ser a razão um fenômeno universal, todos poderiam compreender o funcionamento desse Deus, todos poderiam compreender o funcionamento do universo. É isso então, videozinhos bastante curtos, seriam pequenas pílulas de filosofia para vocês. A intenção é só procurar despertar a curiosidade, não é de maneira alguma substituir a leitura do livro, por isso que eu faço questão de apresentá-lo apenas nos pontos que me parecem os mais polêmicos, que me parecem os mais adequados, e também para fazer o convite do grupo de estudos em História da Filosofia que nós temos. Quem se interessar, está aí na descrição do vídeo um link para poder mandar mensagem, se cadastrar, melhor dizendo, para vocês se cadastrarem, me informar o nome e o e-mail, a gente entra em contato por e-mail com vocês. Obrigado aí pela atenção de todo mundo e até a próxima.